Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 126, do 1 em diante. O tema da nossa mensagem é: cultive a gratidão a Deus. Cultive a gratidão a Deus. Por que cultive? Porque se nós não cultivar a gratidão a Deus, nós perdemos e nos tornamos ingratos. E o Salmo 103, o Davi está cobrando ele mesmo a isso: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Então, gratidão a Deus precisa ser cultivada. O Davi estava cultivando no seu próprio coração, cobrando ele mesmo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, cultive gratidão a Deus. Diz assim o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo, ele foi escrito, é um cântico, que foi escrito quando o povo voltou a Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. Eles passaram 70 anos na Babilônia. E quando eles voltaram, então o salmista escreveu esse cântico, dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer, eles já tinham voltado, já estavam ali, ficamos como quem sonha. Então, algumas coisas eu quero relatar aqui no texto, para que nós possamos ver esse texto, ou nesse texto que nós possamos ver a gratidão a Deus que esse povo voltou ali da Babilônia. No versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Então o povo tinha um exemplo para espelhar, que eram as correntes de Neguebe. E ali, nessa região da Palestina, era uma região desértica, mas quando chovia, ali se formavam rios e lagos. E então a vegetação vinha, se tornava uma região frondosa, mesmo sendo desértica. Então o povo olhava para aquela região e pensava: bom, se as torrentes de Neguebe restaura uma situação árida, Deus pode restaurar a nossa sorte. E aí eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Apesar de eles olharem para uma terra devastada quando eles voltaram, eles tinham esperança, eles mantinham esperança, porque eles tinham um exemplo ali na própria região que Deus poderia restaurar também o povo de Israel. Nós, na nossa caminhada com Deus, nós estamos tendo um problema seríssimo nos nossos dias, que é que nós não temos mais exemplos dentro da igreja. Nós não temos mais exemplo. Nós estamos vivendo um tempo de escassez de exemplo. E quando nós vamos citar exemplos, por exemplo, de oração, quem nós temos de exemplo de oração? Então nós estamos ficando sem exemplo. Nós aqui, o nosso povo aqui, nós temos. O pastor Gedide é um homem de oração. E o Fernando disse que quando ele era pequenininho, ele foi dar uma volta lá na chácara e viu o vô orando. E aí, quando ele chegou mais próximo, que ele foi saber, falou: o vô está falando sozinho? Eu falei: não, o vô estava orando.
Exemplos de oração. Nós não estamos mais tendo exemplo no meio da igreja. E a igreja de Cristo está se perdendo. Quando o povo não tem exemplo a seguir, o povo se perde. E é isso que está acontecendo. Pastores hoje não são mais exemplo, são apenas ditadores. Pastores hoje, eles não querem exercer o ministério pastoral, eles querem a chefia da igreja. Nós não temos chefes na igreja, nós temos exemplos. Pastor é exemplo. Então, quando nós vemos algo escrito aqui, nós precisamos ver na vida do pastor. Quando nós vemos algo escrito aqui, nós precisamos ver na vida da liderança. E então a igreja será enriquecida com exemplos. Com exemplos. E está faltando isso. O povo, ele mantinha a esperança porque eles viam no Neguebe. Não tinha condições de produzir nada. Mas quando vinham as torrentes de Neguebe, a terra se renovava. E o povo então mantinha a esperança. Mas esse povo também, ele tinha foco. Olha o verso 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mesmo que fosse sofrido aquele período que eles estavam vivendo, eles nunca desistiram daquilo que Deus havia lhes dado, que era a terra, que era Sião. Então eles mantiveram o foco mesmo depois de 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, em outra terra, outra cultura, mas eles mantiveram o foco. Não, o Senhor vai restaurar. E quando Ele restaurou, eles se mantiveram firmes. E nós também, hoje, estamos vivendo um tempo de facilidades. Vocês percebem como as coisas são fáceis? Na minha época, lá atrás, quando eu ia mandar, quando eu queria comunicar, e eu mandei uma carta só, eu mandei uma carta só na minha vida, mas você levava um mês para ter o retorno, um mês, e agora você manda a mensagem aqui e já fica esperando o retorno, a facilidade que o mundo está hoje, né? Você liga um botão lá, você já vê lá no outro mundo, o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, tal. Uma vez não era assim, mas nós estamos vivendo um mundo de facilidades e as pessoas estão perdendo foco. Sabe por quê? As pessoas estão tão vidradas nesse aparelhinho aqui, que eles não estão mais vendo ao seu redor os riscos que correm, a dispersão que eles estão tendo das coisas reais, porque está muito no virtual. Você vai lá no celular, principalmente jovens e adolescentes, você vai lá, tem joguinho disso, joguinho daquele outro, para distrair a cabeça, que eles estão perdendo o foco, e não estão focados na sua profissão. O jovem tem que focar na sua profissão, o jovem tem que focar no seu trabalho, porque ele tem que produzir para que ele seja necessário aonde trabalha, porque a pessoa que faz só pelo que ganha não merece. A pessoa tem que estar focada. Esse povo tinha foco. 70 anos não tirou o foco deste povo. Nós queremos a nossa terra. Nada vai nos distrair. Apesar das dificuldades. Ainda que eles tivessem que ir chorando com lágrimas. Mas eles sabiam que lá na frente teria a recompensa. Então, hoje nós precisamos manter o foco. Você quer pregar o evangelho? Você quer evangelizar? Ore, jejue, estude Bíblia. Não cai da internet assim um chamado para você. As bênçãos de Deus não caem da internet. Precisa orar, precisa se santificar, precisa se consagrar ao Senhor. Então nós precisamos ter um foco. Eu quero ir para o céu. Esse deve ser o nosso foco. O que eu preciso fazer? Eu preciso me consagrar, eu preciso orar, eu preciso estudar a palavra, eu preciso conhecimento, eu preciso de Deus. E não distraídos como estamos. Hoje nós estamos muito distraídos. E essa geração está sendo bombardeada por facilidades que não enriquecem a sua cabeça. Nós precisamos, gente, como povo de Deus, ser um diferencial em todos os âmbitos da nossa sociedade. No nosso trabalho, nós precisamos ser o diferencial. Que nós não venhamos ser o igual, o comum. Nós precisamos ser o diferencial. Nós precisamos ser diferencial de honestidade.
O cristão deve ser honesto. O cristão deve ser sincero. O cristão deve ser verdadeiro. Mas o cristão, ele deve ter foco. Então, quando nós estamos distraídos, e esse aparelhinho nos distrai muito, inclusive, eu não abro mão da Bíblia impressa. Apesar de toda a facilidade que temos de ter Bíblia offline, né, de ter a Bíblia digital, eu não abro mão daqui. Porque quando eu pego essa Bíblia aqui, não vai passar uma propaganda, não sei do que, no aplicativo da Bíblia. Vocês já perceberam o que passa? Às vezes você está lendo o texto ali, passa no aplicativo ali uma propaganda totalmente fora. Então nós precisamos manter o nosso foco. Nós precisamos crer na promessa de Deus, mas buscar a promessa de Deus. As facilidades estão muito grandes. Hoje, os jovens e essa nova geração estão muito fracas. Vocês percebem como as pessoas entram em depressão fácil? Sabe por quê? Está faltando capacidade de resolver os problemas. Qualquer problema derruba. Qualquer problema, a pessoa pensa em desistir, não quer ir para frente. Por quê? Porque está faltando aqui, ó. E nós estávamos falando sobre as pessoas que estudam a Bíblia. Estuda, é diferente de ler. As pessoas que estudam a Bíblia são o diferencial. Aonde vão? Porque tem um vocabulário melhor. Tem uma capacidade de resolver problema melhor. Tem uma interpretação de texto melhor. Então, nós precisamos ter um foco, para que nós não venhamos a sucumbir com as facilidades que o mundo está nos oferecendo. O mundo está criando uma geração fraca, porque uma geração fraca é mais fácil de ludibriar. Tem um provérbio chinês que diz assim, ó: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Vocês percebem? Que as dificuldades nos fortalecem, as facilidades nos empobrecem. Então nós precisamos ser fortes, ter foco, ser resolvidos. Encarar os casamentos hoje, casa para dar errado. Por quê? Porque não quer resolver problema. Então nós precisamos ter foco em tudo que fazemos, apesar dos 70 anos de cativeiro. Esse povo se manteve no foco. Nós queremos a nossa terra, a promessa de Deus. E tem muita gente abrindo mão da promessa de Deus, porque quer facilidades. Nunca foi fácil, irmãos. As coisas de Deus nunca foi fácil. O céu não é fácil. Ou nós abrimos mão de muita coisa aqui nessa terra para um dia estar ali com o Senhor na glória, ou nós não iremos para lá, porque o céu nunca foi fácil. Este povo, ele mantinha uma esperança viva no seu coração. Versículo 6 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Veja bem, ó, voltará. Eles tinham esperança. Nós fomos e nós voltemos. Aqui vai ser difícil, mas nós vamos vencer. Então, ainda que seja sofrido, haverá uma colheita, haverá recompensa. A esperança é o combustível que nos impulsiona nos momentos difíceis. A esperança deste povo era prosperar na terra prometida, naquilo que Deus tinha dado a eles, ainda que fosse com dificuldade. E a nossa esperança é ir morar no céu. Então isso deve fazer toda a diferença, ainda que seja uma vida sofrida aqui. Nós temos uma esperança que é ir morar no céu. Nós não podemos esperar facilidades aqui, porque não teremos, se quisermos ir morar no céu. A vida com Cristo nunca foi fácil. A vida do próprio Cristo não foi fácil. E nós vamos esperar vida fácil? Não, é difícil. Agora, quem encara as dificuldades de uma vida de fé, está preparado para encarar qualquer dificuldade da vida. Agora, quem não estiver preparado para encarar as dificuldades da vida, não encarará as dificuldades da vida com Cristo.
a vida de fé. É importante nós observar isto. Apesar de nós não sabermos quem escreveu esse salmo, os relatos desse salmo trazem uma riqueza muito grande, a partir do verso 1, que diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós precisamos saber, irmãos, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A gente pensa que as coisas ruins só vão acontecer para quem é ruim. Não. Quem que era esse povo que passou 70 anos de cativeiro? Era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Então, quem baseia a sua vida nesse evangelho de prosperidade, está lascado. Não vai chegar no céu nunca. Porque esse evangelho só prega facilidades. Mas o povo aqui, ele era o povo de Deus e tinha acabado de chegar de 70 anos de cativeiro, gente. A terra toda destruída, toda devastada. Então, nós não podemos pensar que porque somos povo de Deus, só coisas boas vão acontecer conosco aqui nessa vida. Não! O Mateus 5, 43 a 45 diz que ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira a sua chuva sobre justos e injustos. Então, quer dizer, nesta vida, nesta terra, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Porque nós estamos na mesma condição, Então, coisas ruins acontecem até com pessoas boas, até com o povo de Deus. Porque o povo estava voltando de 70 anos de escravidão na Babilônia, mesmo sendo o povo de Deus. O propósito de Deus é que um dia estejamos para sempre com Ele ali na glória. Ainda que muitas vezes Ele tenha que nos punir. O povo está voltando de uma punição. 70 anos de cativeiro. 70 anos de escravidão. Por quê? Porque o povo pecou. Porque o povo desobedeceu a Deus. Agora, o Hebreus 12, ele diz assim, 12:6, porque o Senhor corrija o que ama e castiga a qualquer que recebe por filho. Então nós não podemos pensar que correção, que castigo é ruim. Não, não é ruim, não. É sinal de amor. Nós não corrigimos nossos filhos porque os amamos? Sim, corrigimos nossos filhos. Tem uma frase que é dita por aí, que o sim de Deus é bênção. O não de Deus é cuidado. O espera é ensinamento. Então nós precisamos saber que tanto o sim, quanto o não, quanto o espera, tem a mão de Deus. Tem algo de Deus. E muitas vezes nós só queremos o sim. E quando Deus diz não, quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós esperneamos. Também não vou mais na igreja. Vocês acham que isso resolve a tua vida? Se fosse assim, vamos espernear tudo nós, né? Vamos espernear. Mas não resolve. Então, coisas ruins, nós também estamos sujeitos a passar. Coisas ruins, todos estão sujeitos a passar enquanto nessa vida. O importante é nós não desistir da nossa fé. O importante é nós não desistir de Deus. É nós crer nas promessas, é nós valorizar as promessas ou aquilo que recebemos de Deus. Aquilo que você tem, foi Deus que te deu? Então valorize. Valorize. Mas saiba que você pode passar por correção e até por punição por causa da rebeldia do teu coração. Deus corrige e castiga, porque Ele não quer que você vá para o castigo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. É melhor você levar uma surrinha do pai do que ser morto no meio da rua por numa briga de gangues, numa briga de facção ou uma perseguição policial. Então, nós precisamos saber que Deus nos corrige e até castiga, que coisas ruins acontecem até com gente boa. Nós precisamos saber que Deus não tem culpa dos nossos infortúnios. O povo estava voltando aqui de 70 anos de cativeiro porque ele estava colhendo o fruto dos seus erros. Eles desobedeceram a Deus. O povo poderia plantar 6 anos e o 7º
era o ano de descanso da terra. Esse povo não seguiu a orientação de Deus. Então, Deus deu o descanso para a terra, sim, de uma maneira que eles não esperavam. Muitas vezes, vivemos infortúnios por culpa dos nossos próprios erros. E aí, a gente quer culpar Deus. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que o Senhor não me tira dessa situação? Deus, o Senhor não é todo poderoso, por que o Senhor não me livra dessa? E muitas vezes nós culpamos Deus ou reclamamos de Deus porque estamos sofrendo, e muitas vezes a culpa é nossa. E ainda que não seja culpa nossa, seja de um terceiro, Deus não tem culpa de nada. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito ali no Éden. Perfeito. O homem só conhecia o bem. A tentação de Eva foi... por isso que a tentação nós temos que fugir, porque a tentação ela não mostra o que há por trás daquilo. Na verdade, o que a serpente ofereceu para Eva era isso. Você quer conhecer o mal? Mas ela disse isso para Eva? Não. Ela disse, você quer ser igual a Deus? Conhecedora do bem e do mal? Bom, se o bem ele já conhecia, o que faltava conhecer? O mal. Mas a serpente não disse, você quer conhecer o mal. Ela disse, você quer ser que nem Deus, quem que não quer? Aí a Eva, quero sim. Falei, então coma. Nós precisamos saber que Deus não tem culpa, foi escolha do homem o mal. O bem foi escolha de Deus para nós, o mal foi escolha do homem, e nós estamos sujeitos a todos os males, porque foi o homem, o primeiro homem que escolheu, aquele lá do paraíso. Então, Deus não tem culpa do nosso infortúnio. O povo aqui colheu apenas o que plantou. Eles foram cativos porque não obedeceram a Deus no cultivo da terra. Nunca reclame de Deus quando alguma coisa ruim te acontecer ou alguma coisa saia fora do teu planejado. Reveja os teus próprios atos. Eu tenho algo comigo. Sempre quando algo dá errado, eu nunca culpo ninguém. Eu sempre me culpo. Alguma coisa eu fiz errado. E aí eu vou rever passo a passo daquilo que eu fiz até chegar naquela situação, para que eu não seja injusto. Então eu sempre faço isso. Alguma coisa deu errado, eu não vou culpar as pessoas. Eu vou culpar a mim. Primeiro eu culpo a mim, porque daí eu vou rever os meus passos para ver aonde eu errei. E sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes eu acho o meu erro e me corrijo. Porque senão é fácil você culpar os outros pelos teus infortúnios. É fácil. E quem culpa o outro, fica muito mais fácil também você culpar Deus. E chega, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, e por que isso está acontecendo comigo? Gente, muitas vezes é culpa do teu próprio erro. E você vai culpar Deus. Deus nunca tem culpa de nada. Só que o fato de você culpar Deus pelos teus próprios infortúnios demonstra uma coisa: a falta de temor a Ele. E é o temor que nos sustenta nos momentos difíceis, para que nós não venhamos falar besteira. É o temor que nos separa das coisas ruins, porque nós tememos a Deus. Muitas vezes temos oportunidade de fazer aquilo que está errado, mas é o temor a Deus que nos afasta do erro. Então, quando você começar na tua mente vir alguma coisa em relação a Deus, pare, reveja os teus conceitos, porque o que está te faltando é temor a Deus. Você precisa renovar os teus votos com Ele, para que você não caia na cilada do diabo e se afaste da promessa que Deus tem na tua vida. Você não pode culpar a Deus por nada que te aconteça. O objetivo de Deus é que o nome dEle seja glorificado em tudo. Em tudo. O verso 2 diz assim, ó, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E aí diz assim, então entre as nações se dizia. Olha o que se dizia entre as nações. Olha o que os outros povos diziam a respeito de Deus.
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O objetivo de Deus é que o nome dele seja glorificado em tudo. Irmãos, quando o nome de Deus é glorificado em alguma coisa, você pode ter certeza, você está sendo abençoado. Quando o nome de Deus está sendo glorificado, é porque você está sendo abençoado, ainda que seja um momento difícil. Veja na vida de Estevão, o que aconteceu com Estevão? Aos nossos olhos uma coisa ruim, ele foi apedrejado. Aos nossos olhos uma coisa ruim, ele foi morto, apedrejado. Mas olha aos olhos de Deus, ele estava ali entregando, e ele disse assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gente, ele morreu, mas o nome de Deus não foi glorificado? Não foi o que de melhor? Você acha que o Estevão sentiu uma pedrada? Ele estava cheio do Espírito Santo, gente. Aquelas pedradinhas não foram nada ainda que tirou a sua vida. Mas aquelas pedradinhas não foram nada para Estevão. Então nós precisamos saber que o objetivo de Deus é glorificar o seu nome. E quando o nome dele é glorificado na tua vida, ainda que seja pedrada que você está recebendo, é bênção para você. Aonde que está Estevão hoje? Ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós precisamos saber que é o objetivo de Deus que o nome dele seja glorificado. E quando o que fazemos glorifica a Deus, nós mesmos somos honrados. Olha esse povo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas daí, olha o que diz, com efeito, o povo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, quando nós fazemos aquilo que glorifica a Deus, nós mesmos somos honrados pelos homens. É por isso que Jesus veio cumprir a vontade do Pai, porque no final, até Ele mesmo foi glorificado. Saiba disso, irmãos. Busque sempre na tua vida glorificar o nome do Senhor em tudo que você fizer. Seja lá na escola, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja com os teus amigos, seja onde você for, seja no teu momento de lazer, procure sempre glorificar a Deus. Eu ouvi um dia desses de uma pessoa que não é do nosso meio, que jogou futebol lá conosco. E o que chamou a atenção dessa pessoa que vendo o nosso povo jogar? Que não tem briga, que não tem palavrão, que não tem entrada maldosa, que tudo acaba em risada. Foi isso que eu ouvi de uma pessoa que não é do nosso meio, mas viu o nosso povo jogar futebol. Então, em tudo que nós for fazer, nós temos que glorificar a Deus, até no nosso futebolzinho lá. Então, é importante nós ter isso na nossa mente, que o nome de Deus precisa ser glorificado nos meus atos, em tudo que eu fizer. Se eu for ajudar alguém, que seja para glorificar a Deus. Se eu for trabalhar em algum lugar, que seja para glorificar a Deus. Se alguma coisa eu for fazer, que seja para glorificar a Deus. Porque no final de tudo, é você que será honrado. Esse é o propósito de Deus. Nunca culpe Deus por nada, porque nós somos dependentes de Deus, até para sorrir. Olha o que diz o texto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Nós somos dependentes de Deus até para sorrir, até para nos alegrar, porque não é circunstâncias que nos faz feliz, é Deus o motivo da nossa alegria. Se não for Deus, todas as outras coisas, todas as circunstâncias podem ser favoráveis. Mas se Ele não te der o sono, no outro dia você amanhece irritado. Nós precisamos ser como quem sonha. E como é que quem sonha, o sonhador, ele é feliz, ele sonha com amanhã e já se alegra hoje. Ele vê a possibilidade do ano que vem, ele conquistar alguma coisa, ele já é feliz hoje. E todos os dias ele vai lutando e se alegrando por causa daquele sonho.
se alegrando no Senhor. Então seja como quem sonha, mas nunca culpe Deus por nada na tua vida. A causa da maioria das tristezas na vida das pessoas, sabe o que é? É a falta de gratidão a Deus. E é a desobediência a Ele que causa todas essas tristezas, angústia, sofrimento, dor. É a falta de gratidão a Deus. Então, voltando ao Salmo 103, nós precisamos, nós mesmos, chegar para nós mesmos e dizer: o Isaías, bendize ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Seja grato a Deus por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz, mas por tudo que Ele é na tua vida. Ele é quem te sustenta, Ele é quem alegra o teu coração, e é aquele que te salva da pior condenação que poderia ter. É Ele que te salva. E Ele já fez isso ali na cruz do Calvário. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez. Então seja grato a Ele, busque Ele, glorifique a Ele. Não deixe a tua mente e o teu coração te enganar, porque um dia será tarde demais. Cultive gratidão a Deus no teu coração todos os dias, em todos os momentos. E pode ter certeza que você terá uma vida feliz. Oremos. Senhor, entreguei a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E quero aqui, Senhor, te agradecer pelo privilégio que tenho de estar aqui ministrando a tua palavra. Quero te agradecer pela igreja que o Senhor confiou em minhas mãos. Quero te agradecer por cada vida que aqui está. Que o Senhor esteja, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre essas famílias, cuidando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que a gratidão esteja, Senhor, viva em cada coração. Eu ministro sobre cada um a bênção do Senhor e despede na tua paz em nome de Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, irmãos, que Deus vos abençoe.